Amém, meu irmão? O que nós estamos falando hoje? A respeito das consequências de acatar, anuir a conselhos que não sejam os conselhos de Deus. Nós vimos, Eva aceitou o conselho do diabo. Pode comer que não vai acontecer nada. É o que eu sempre tenho falado, o diabo ele sempre mostra só o lado positivo da desobediência quanto à palavra de Deus. Se ele tivesse falado para Eva, come, os seus olhos serão abertos, mas a consequência disso será, você vai ser tirada da presença de Deus. Será que Eva comeria? O marido, a pessoa que está casada, o marido ou a mulher, o cônjuge que está casado, ele pega e começa a flertar com a mocinha, ou com o rapaz, com o homem, com a mulher. Não, mas daí não tem nada, não, isso daí é só para quê? O diabo, não, isso daí não é para nada, não, isso daí vai ser prazeroso para você, você vai se sentir valorizado de novo, vai até acender uma chama novamente no seu casamento. Não é nada disso. O final disso é o adultério. E o final do adultério é uma família destruída. Meu irmão, não, aí chega o funcionário, o patrão não está vendo, deixa eu pegar esse dinheirinho aqui. Ele não está vendo, ele não está sabendo. Aí pega no outro dia também, é um desfalque no caixa, é isso, é aquilo. Aí até o dia que o patrão descobre, e aí é mandado embora. Se eu soubesse que eu seria mandado embora, eu nunca faria isso. Se eu soubesse que meu casamento acabaria, eu nunca teria traído. Se eu soubesse que eu seria tirado da presença de Deus, eu nunca teria comido aquele fruto. O diabo é assim. E é o que eu sempre falo, graças a Deus que o diabo não mudou. Porque se ele ficasse mudando cada dia de um jeito, seria mais fácil de identificá-lo, mas ele não mudou. Ele sempre vai me mostrar só o lado positivo de desobedecer a Deus. E eu posso ter certeza que tem também o lado negativo. Se Eva soubesse, se esse marido soubesse, se esse funcionário soubesse, será que eles teriam tomado essa atitude? Quantas atitudes eu tomei? Quantas atitudes você já tomou? Contrário à palavra de Deus, contrário aos valores e aos princípios que são corretos, que são verdadeiros, que o final disso deu errado. Só que a gente, eu não sabia. Às vezes até sabia, mas é legal correr o risco. O que é proibido tem mais gosto. Não entra nessa não. O que é verdadeiro, o que é prazeroso, o que é de Deus, que tem o gosto verdadeiro. Amém? Eu quero que você aprenda, que você saiba disso. Olha aqui mais um caso. No capítulo 16 de Gênesis, diz assim: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo porém uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar filhos, de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Meu irmão, Deus tinha uma promessa para Abraão no capítulo 12, sai da tua terra, da tua parentela e da casa dos teus pais, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. De ti, Abraão, farei uma grande nação. Deus tinha uma promessa para Abraão com Sara, não era promessa de Abraão com a serva de Sara, não. Mas aí, existe a promessa. Aí começou a demorar para que essa promessa se cumprisse. Sara, que era mulher de Abraão, Sarai, depois o nome mudou para Sara. O que aconteceu, Abraão? Deus tem uma promessa para nós, amém, meu marido? Amém. Então vamos dar um jeito de ajudar Deus a cumprir essa promessa, porque já se passaram algum tempo e essa promessa não se cumpriu. Então pega a minha serva, deita com ela, e eu vou me edificar, e eu vou ter filhos através dela. E Abraão aceitou, acatou, anuiu ao conselho de Sara, da mulher dele. Você tem aceitado o conselho de quem? Você tem tentado ajudar Deus a cumprir as promessas dele? Porque afinal de contas o quê? Será que Deus não é poderoso para cumprir as promessas mais? Será que Deus deixou de ser Deus? Mas não está dando certo, eu não estou vendo nada para dar certo esses dias. Deus falou algo maravilhoso lá na igreja. Por isso eu tenho te chamado a ir para a igreja. Vamos lá para nós ouvirmos a palavra juntos, aprendermos a palavra junto.
Deus não precisa de circunstâncias favoráveis para fazer um milagre na sua vida. Deus precisa de fé. Amém? Ah, mas eu não tenho filho, eu sou estéril, meu marido já é velho, e daí? Deus falou, Ele vai cumprir. Ele só precisa que você creia. Ele não precisa da tua ajuda. Ele não precisa do teu jeitinho. Ele precisa que você creia. Sabe qual que foi a consequência disso? Sabe que Abraão e Agar geraram Ismael. E Abraão e Sara geraram Isaque. Sabe quem que é o descendente de Isaque? Israel. Porque Jacó, né, que mudou o nome de Jacó para Israel, é filho de Isaque. Sabe quem que é o filho? Sabe quem que é o povo descendente? Então o povo descendente de Abraão com Sarai é Isaque, o povo descendente de Isaque é Israel. A descendência de Israel é o povo judeu, lá do estado de Israel, do país Israel. Sabe quem que é o povo? O povo de Ismael, gerado de Abraão e Agar, é o povo árabe, é o povo da Palestina. Por que virou essa briga toda? Por que o povo da Palestina, eu não tenho nada contra o muçulmano, de maneira alguma. Eu quero que eles conheçam essa verdade. Porque eles alegam ser, eles, os verdadeiros filhos da promessa. Mas a palavra é clara, que a promessa estava sobre Isaque e não sobre Ismael. Por isso é aquela guerra sem fim e desordenada entre os palestinos e entre os israelitas, entre o povo judeu. Consequência nenhuma, né? Consequência banal, não é? Meu irmão, todas as vezes que nós anuímos, aceitamos o conselho de pessoas que são próximas, meu irmão, Sarai, ela não fez isso com má intenção, não. O seu pai, sua mãe, o seu irmão, nenhum conselho deles é para te prejudicar. Mas se o conselho deles for contra a palavra de Deus, não aceite o conselho daqueles que de fato te amam, mas talvez por ignorância quanto à palavra de Deus, vão te aconselhar de uma maneira incorreta. Aceite e fique apenas com o conselho de Deus, porque o conselho de Deus, ele não dá errado. O conselho de Deus, ele sempre vai dar certo. Amém, meu irmão? Amém, irmãos? Nós já vimos então Adão e Eva aceitando o conselho do diabo. Já vimos Abraão aceitando o conselho da sua mulher. E agora nós vamos ver o que? Davi aceitando o conselho do coração dele, sendo guiado não pela palavra de Deus, mas sendo guiado pelo coração, pelo desejo carnal dele, que está aqui no segundo livro de Samuel, no capítulo 11, um texto também muito conhecido, que diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde Davi levantou-se do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, e ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era, e eles disseram: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem, e ela veio e ela se deitou com ele. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A consequência: a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Meu irmão, sabe assim, uma coisa que às vezes eu vejo, eu escuto, aqueles conselhos, né, de pessoas que não têm nenhum conhecimento da palavra de Deus, que fala assim, aí chega um e fala assim: eu não sei que decisão que eu tomo, eu não sei o que eu faço. Aí chega uma, né, amiga, chega um amigo e fala assim: faz o que o teu coração está mandando. Davi fez o que o coração dele estava mandando. Davi fez o que a vontade dele estava mandando. Davi aceitou o conselho dele mesmo, da carne dele, da vontade dele, da alma dele. Qual que foi o resultado? Ah, pastor, ficou grávida. Então, o resultado foi um adultério. Sabe qual que foi o outro resultado? Aí ela chegou para Davi e falou assim: manda falar para Davi que eu estou grávida. Aí o Davi, sabe o que o Davi fez? Ele falou assim: bem, deixa eu ver como é que eu vou me sair dessa. Aí ele chamou o Urias, que era um servo dele que estava lá na batalha, e falou assim: Urias, volta para casa. Ele recebeu essa notícia, voltou para casa,
E Davi pegou e falou para ele: não, você está lá na luta, vem passar um dia na sua casa, vem passar um dia com a sua esposa. E esse Urias, que era extremamente fiel, era um homem de Deus, Urias, chegou na porta, na entrada da casa dele e falou assim, pensou, mas espera aí, os meus irmãos estão lá na guerra, eles estão lá dando a vida, eles estão morrendo por causa do reino de Israel, e eu vou passar uma noite com a minha esposa, uma noite de prazer, de conforto na minha cama com a minha esposa? Falou, não. E a Bíblia diz que Urias ficou deitado à porta da casa e ele não desceu para a casa dele, ele não entrou na casa dele. Davi ficou sabendo disso, falou, então o meu plano deu errado. Por quê? Porque se naquele dia, vamos supor que foi uma diferença de uma semana, se Urias vem e dorme com a mulher dele, o que ia acontecer? Esse filho é de Urias, não é de Davi. Então deu errado o esqueminha, como diz um irmão lá da igreja, o aplique de Davi deu errado, não deu certo. Meu irmão, todas as vezes que você sair da palavra de Deus, não adianta jeitinho não, que um jeitinho vai chamar outro jeitinho. A palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo. Então não deu certo esse jeito, então como é que eu vou resolver isso? Aí veio, a solução do diabo para Davi. Nós estamos falando de Davi, um homem segundo o coração de Deus, foi capaz de fazer isso, ele foi capaz de adulterar, foi capaz de armar um esquema para sair impune dessa situação, e agora ele foi capaz de fazer, sabe o que? Ele chamou Joabe, que era o comandante da guarda, chamou Urias de volta para o palácio, escreveu uma carta falando assim, Joabe, que é o comandante, coloca Urias na frente da batalha e deixa ele sozinho para ele morrer. Chamou Urias, selou a carta, entregou na mão de Urias, ou seja, entregou a sentença de morte na mão dele mesmo. Falou assim, entrega essa carta para Joabe. Joabe, que era o comandante, recebeu a carta, ele era obediente a Davi, pegou Urias, colocou na frente da batalha, sozinho, e deixou que ele fosse morto. Davi fez isso. Você já imaginou? Vale a pena fazer o que o coração está mandando? Vale a pena fazer o que a vontade? Quantas pessoas que têm a chamada gravidez indesejada? Quantos filhos sem pai? Quantos filhos sem família estão crescendo nesse mundo? Por quê? Porque ele teve vontade, eu tenho que satisfazer as minhas vontades. Eu não aguentei, porque a carne é fraca. A carne é fraca. A carne é fraca para as coisas erradas. E a carne é muito dura para as coisas certas. Não é verdade? E para terminar esse texto, essa mensagem, aqui no capítulo 26 de Mateus, está falando o que você e eu precisamos fazer. Jesus estava no Getsêmani, Jesus tinha uma palavra do Pai. Vai para a cruz, se entrega. Deus tem uma palavra para você, vai para a cruz, nega a si mesmo, renuncia, faz a minha vontade ao invés da tua, como se Deus estivesse falando. Deus deixou escrito a vontade dele, Deus deixou por escrito o que ele tem para a tua vida, Deus deixou por escrito as escolhas dele para você, para que você não erre, para que você não perca. E teve um dia, foi o dia mais difícil para Jesus, porque foi o dia que ele teve que fazer uma escolha. Você acha que Jesus foi para a cruz porque ele não teve escolha? Ele teve escolha. Ele poderia falar não para a cruz. Ele poderia dizer não para você e para mim. Mas ele disse sim. Ele te amou. Ele quis se sacrificar por você. Ele escolheu a você e a mim. E aqui no capítulo 26, no verso 31, diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então essa carne tua que está propensa, que está inclinando para as coisas erradas, essa carne que é fraca para as coisas certas e é fraca para as coisas erradas, ela aceita qualquer subornozinho para as coisas erradas. Você precisa vigiar, você precisa orar. E no versículo 42 diz, tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. O ser humano hoje vive para satisfazer as suas próprias vontades.
Sabe por que muitos casamentos não têm dado certo? Porque o marido ele não entra no casamento para fazer a vontade da esposa. Ele não entra no casamento para satisfazer a esposa. Ele não entra no casamento para ser motivo de bênção e alegria para a esposa. Ele entra no casamento para ele se satisfazer, para ele alegrar, para ele ser satisfeito. Por isso que os casamentos não têm dado certo. Ele não entra no casamento para fazer a outra pessoa feliz. Entra no casamento para ele ser feliz. Mas se eu estiver no meu casamento, o meu propósito é fazer a Thelma feliz. O propósito da Thelma é me fazer feliz. Esse casamento vai dar certo. O teu propósito nessa terra, meu irmão, não é fazer a tua vontade. É cumprir a vontade dele. Porque a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 12, verso 2, que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Você precisa conhecer esse Deus. Você precisa conhecer esse Deus que quando você fala não, a vontade era fazer, você fala não chorando, você fala não triste, mas fala sim para Deus. Lá na frente, um dia depois, que seja um ano depois, que sejam 10 anos depois, você vai ver o resultado disso. O Salmo 126 diz assim: aquele que sai andando e semeando com lágrimas, voltará com júbilo, com alegria. Deus está te chamando para começar, para deixar de ser egoísta, para deixar de ser menino que é egoísta, e começar a fazer a vontade de Deus, que está escrito. Vai conhecer o Evangelho, vai ler a palavra de Deus, vai conhecer os valores e os princípios da palavra, e você vai começar a fazer a vontade dEle, e a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Amém? Espero que o Espírito Santo tenha tido tempo suficiente para te convencer que vale a pena aceitar os conselhos de Deus, e vale a pena rejeitar e recusar todos os conselhos que não vêm de Deus. Amém? Meu convite, acesse o nosso site, saldaterrapc.com.br, frequenta a nossa igreja, cultos às quartas e sextas às 8 da noite e aos domingos às 7 horas da noite. Vai ser um prazer tê-lo lá. Amém? Que Deus seja louvado em sua vida e até qualquer hora dessa.